Vamos dar início, então, às atividades de hoje. Nós teremos um dia cheio, né? Então, queria primeiro agradecer a vinda de todos aí, de aproveitarem essa oportunidade de conversar com os dois convidados de hoje. O vice-reitor está presente aqui para dar as boas-vindas também institucionais a todos vocês. Passar a palavra para ele e depois eu apresento o palestrante da manhã e a gente já dá início às atividades. Obrigado, Pilate. Bom dia, Fábio, nosso pró-reitor, professor Valdir, professor da casa, que está nos dando essa oportunidade, e aí aproveito para parabenizar o professor Valdir pela conquista do Prêmio Jabuti. É uma honra para a instituição ter um professor recebendo esse prêmio, parabéns. Diretores de pós-graduação, a maioria ontem nos encontramos na sessão Chopp, na estação, coordenadores de programa. É uma satisfação. Hoje eu estou na condição de reitor em exercício, o professor Cantarelli está de férias, e eu fiz questão de estar aqui nesse evento, saudar cada um de vocês. A pós-graduação hoje é um elemento fundamental para o projeto de universidade que nós temos. É dispensável contar o crescimento daqueles 5, 6 programas iniciais para saltar até quase 50, mas ainda nós temos que ter um avanço significativo. Hoje, nosso percentual de alunos de pós-graduação não chega a 10%. Nós já estamos, na questão de orçamento, entre as 10 principais universidades do Brasil. Agora, todas as que estão entre as 5 primeiras e que têm a condição de uma universidade de classe mundial têm um percentual de alunos de pós-graduação acima de 20%. Esse é um percentual que nós temos que buscar e esse é um avanço institucional necessário. Esses eventos que trazem o crescimento da pós-graduação são fundamentais. Nesse sentido, cada uma das pessoas que estão aqui envolvidas com a pós-graduação e que estão construindo a universidade que efetivamente nós necessitamos, estão ajudando a criar uma identidade para essa instituição, que é a única Universidade Tecnológica Federal do Brasil. Não quero me estender. O mais importante aqui hoje é o professor Valdir. De tarde vai ter uma palestra sobre a plataforma Sicupira, que ainda causa alguma angústia entre os coordenadores. Enfim, é um momento importante e é um momento de crescimento. Eu fiz questão de vir aqui saudar cada um dos senhores e desejar que o dia de trabalho seja extremamente proveitoso. Muito obrigado. Senhores, como o Pilate já comentou aqui, desculpa até a informalidade, Pilate. O Valdir é professor da casa, né? Ele foi contratado recentemente pela instituição, já na posição de professor titular livre, naquelas vagas que a instituição obteve recentemente. E assim que foi contratado, dado aliás, está aqui a Faimara, né, que é parte importante nesse processo de contratação. Então, o professor hoje está alocado lá no PPGTE. E logo que ele foi contratado, em função do histórico dele, das atividades que ele já tinha tido antes, incluindo em comitês assessores da CAPES, trabalhado no pós-doc na USP, ele foi convidado para uma função junto à diretoria de avaliação da CAPES muito importante. E ele se disponibilizou desde o início a vir conversar com os senhores. E a ideia aqui é a informalidade, ou seja, ele obviamente vai começar aí com uma apresentação para dar uma ideia geral, porque alguns dos senhores podem já ter visto parte desses dados, outros não, mas a ideia é que depois a gente abra a discussão aqui para uma conversa bastante informal, ou seja, a ideia principal as portas estão abertas, ele tanto quanto a CAPES permitir, ele vai estar disponível para atividades como essa e para atendê-los. E eu queria agradecer
a vinda do Valdir, largar lá as atividades que no fim do ano na CAPES as coisas não são nada tranquilas, né? Ele até estava comentando aqui que entre Natal e Ano Novo vai ser divertido também. Então, queria agradecer novamente a vinda dele e já vou passar a palavra para o Valdir. A gente desfaz a mesa aqui. Valdir, fique à vontade, se quiser falar ali de baixo, aqui de cima, eu vou pilotando ali. Tá ok? Posso tirar o paletó? Completamente à vontade. Esse fato de usar o com... Tem microfone sem É que fio o sem ali, que é fio mais... a gente tá com pouca bateria, acho que vai dar só para... Não, pode ser, não tem problema. Bom, tá bom. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Antigamente, né, que não tinha esse fio. O dos programas do Silvio Santos, a gente ficava olhando a graça com o fio, né? Não sei se vocês lembram. Mas assim, ó, primeiro, eu estou muito contente de estar aqui, né? Desde que eu fui para Brasília, a gente combinou, eu e a Faimara, de que sempre na medida do possível, e essa foi um trato feito com a direção da CAPES, e a direção que assumiu também propunha de que aquelas pessoas que estão indo de fora, e vários foram, né, convidados, alguns foram convidados para assumir espaços nas diretorias, mas que a gente não pudesse se distanciar das atividades acadêmicas, né. Então, eu participei aí virtualmente do processo de seleção do PPG-TE e de outras atividades, tenho tentado na medida do possível. Vocês sabem que a CAPES é uma agência que, assim, fala bem rapidamente, né, que tem a responsabilidade de acreditação e de parcialmente fomento à pós-graduação, né. Então, hoje e é uma agência de muito sucesso, né, assim, porque, principalmente nos últimos 10 anos, promoveu aí um crescimento da pós-graduação em conjunto com as universidades, mas tem um sistema que ajudou muito isso a acontecer, absurdo, né, assim, em termos quantitativos. A gente está chegando hoje a 5.600 cursos, 4.800 programas, né, formando quase 20.000 doutores por ano, né, e muito próximo da meta de 2020, já se está chegando próximo da meta do PNPG de 2020 agora, né. Então, há um processo assim, muito exitoso dentro da pós-graduação brasileira. Por que eu estou falando isso? Porque foi, principalmente nos últimos 10 anos, a gestão que lá estava fez um trabalho primoroso em termos de promover o crescimento da pós-graduação. Era um período bom de vacas gordas, né? Nós acabamos chegando lá na CAPES e pegamos um período bastante complicado em termos econômicos, né? Acho que todo mundo está acompanhando aí o corte do PROAP, não deixa ninguém esquecer disso, né? E tudo. Mas tem sido uma experiência interessante, que é o de não parar o trabalho que vinha sendo feito. A CAPES tem 437 funcionários efetivos. O orçamento em logística tem cerca de 8 bilhões de financiamento, de orçamento, mas com o operacional da CAPES, entre instalações, logística e pessoal, não chega a 3% do orçamento. Então, 97,20% é para as atividades fins, que são basicamente bolsas, cooperação internacional, o PROAP, o PROEX, o equipamento, ou seja, o financiamento da pós-graduação. Então, só para vocês entenderem,
E por isso o pessoal lá trabalha muito, por ser um grupo pequeno, né? Para quem vai a CAPES, conhece, é um prédio bem organizado, é bonito, tem um grupo de um quadro de funcionários, os efetivos muito qualificados, um percentual altíssimo de doutores, e a grande maioria é mestre, e acho que a gente deve ter o quê? Meia dúzia de funcionários de ensino médio, dos funcionários efetivos. Depois tem um grupo de terceirizados aí, porque são assessoristas, secretárias, segurança, essa coisa toda. Então, só para dar um pouco esse panorama. Por que eu estou falando isso? Porque com a chegada do Carlos Nobre na CAPES, mas já vinha isso, eu mesmo estava participando de um grupo com o professor Jorge Guimarães, e que pensava em discutir um avanço agora não quantitativo, mas qualitativo da pós-graduação. Tanto que, ainda antes do professor sair, do Jorge sair, tinha se desenhado, por exemplo, um edital da RBPG, e alguns editais que daí, por falta de recurso, não saíram, mas o da RBPG saiu. Por exemplo, a RBPG era os potenciais dos ecossistemas brasileiros para os ecossistemas brasileiros e seus potenciais para o desenvolvimento do país. Então, já vinha uma ideia de vocacionar e trabalhar mais numa perspectiva de qualificação da pós-graduação, agora menos de crescimento e mais de qualificação, com um olhar sobre as assimetrias, sejam elas regionais, sejam elas de áreas de conhecimento, e etc., etc. Então, já vinha sendo feita essa discussão. Com a chegada do Carlos, isso se intensificou, a transição foi essa. E aí também o corte de orçamento, né, que trouxe para a CAPES uma enxurrada muito grande de questionamentos de outros ministérios, do próprio Ministério da Educação, mas de outros ministérios, mas, sobretudo, do Parlamento, em relação, por exemplo, vocês formaram tantos doutores, quanto vocês gastaram e o que esses caras estão dando de retorno para o país? Perguntas bem simples, assim, para ser respondido. Mas isso é diário. Todo dia chega uma dessas. Todo dia. Né? E toda semana a gente tem uma reunião com uma comissão lá no Parlamento. Né? E a gente divide. Por exemplo, semana passada, o pessoal do Planejamento Urbano foi lá nos ajudar, porque era um deputado que convocou uma reunião para uma comissão para pensar que pós-graduação nós precisamos ainda para o país. Por exemplo, com base no desenvolvimento regional. O que nós precisamos? Então, isso tem se tornado uma coisa bem forte, e aí, assim, de que nos levam a pensar de que a gente tem que pensar a educação, a pós-graduação, não tanto mais como necessidade das instituições e dos grupos que propõem a pós-graduação, mas muito mais conectada às necessidades do país e da região. Então, nesse sentido. E aí, bom, voltando um pouquinho, essa palestra, essa discussão a gente tem feito, e é uma fala institucional, né? Eu fiz lá no FOPROP, inclusive o Fábio estava lá, o Gilson também. Né? O que a gente conclui dessa pequena história que eu falei? É que nós temos um sistema bastante confiável, né? E totalmente fundamentado na análise por pares. Não tem nenhum técnico da CAPES, e hoje me incluo nisso, que avalie programa de pós-graduação. O que faz é a análise técnica, se a documentação está ok, etc. Mas nenhuma proposta, nem em execução, nem de abertura, é avaliada, senão por pares. Então, todas as falhas que existem na avaliação, e elas existem, mas não acredito que sejam muitas, pertencem à dinâmica da avaliação por pares. Então, se um programa é aprovado, é porque os pares acharam que ele vale a pena funcionar com base nos critérios. Se não foi, é a mesma coisa. Os critérios, periodicamente estabelecidos pela comunidade acadêmica. Tem um discurso, às vezes, o que vai mudar? Está mudando a regra no meio do caminho. Vamos discutir isso depois nas perguntas.
todo triênio acontece esse ajuste, sempre se ajusta. Os quesitos do triênio nunca mudam, são aqueles 5 lá. Proposta do programa, corpo docente, corpo discente, inserção social e produtividade. Isso nunca muda. O que muda, o que são feitos são os ajustes dos critérios. E aí é feito, por exemplo, produtividade, os ajustes são feitos a partir de uma visão piramidal, ou seja, se todo mundo cresceu, ao mesmo percentual, você vai continuar exatamente onde você estava. Né? Se você cresceu mais do que a média, provavelmente você vai subir. Se você cresceu menos do que, provavelmente você vai cair ou vai receber um alerta. Né? Então, essa é a lógica de avaliação internacional. Não foi nós que inventamos isso, né? Nem é patenteado da CAPES. Isso acontece, né? Todos os rankings. Subsídio de acesso ao fomento. A avaliação, evidentemente, ela é importante, porque é ela que determina o subsídio ao acesso ao fomento, seja individual, através de outras agências, seja coletiva, na CAPES e por outras agências. Então, esse é o papel hoje, fundamentalmente. O grande desafio que vem sendo construído é estabelecer um padrão de qualidade. Nós temos um sistema de avaliação bastante consolidado aí dentro das 48 áreas, e eu vou falar de alguns passos que precisam ser dados ainda para... a mesma coisa, a avaliação é que fundamenta a política de desenvolvimento da pós-graduação. Então, hoje, se houver alguma mudança na política de pós-graduação, é a partir da avaliação. Né? Ontem, quando eu estava saindo, alguém imprimiu um papel e trouxe para eu ir lendo até o aeroporto, que era um pedido de um deputado dos dados da pós-graduação no Brasil, porque ele está pensando numa política de usar o FGTS para financiar a pós-graduação, alguma coisa assim, um projeto de lei aí que está saindo. Interessante, né? Mas ele precisava de um monte de dados. Então, é bem isso, é da rotina, o tempo todo acontece isso daí. E aí, identificar as necessidades e orientar. Isso é uma coisa que a gente não faz tanto ainda, as áreas não fazem. Mas é uma tentativa, é um momento e é um pedido, tanto do atual Ministério quanto da atual direção da Casa, que se faz. Né? Buscar aquilo que eu falei. E como é que funciona? Bom, vocês devem conhecer, nós temos dois grandes fluxos, né? Que foram inseridos e que estão no Sucupira, inclusive. Né? Depois eu acho que o Rubens pode detalhar mais à tarde, pelo que eu soube, ele vai falar um pouco do Sucupira, que é a avaliação dos cursos novos, né? E que é a avaliação que até então era trienal e agora se tornou quadrienal dos programas existentes. Os cursos novos, eles são avaliados pelos mesmos critérios da permanência, à exceção do corpo discente, porque ela não existe ainda. Então, em vez do corpo discente, se avalia o perfil do egresso esperado. Né? E, basicamente, se olha a inserção regional da proposta, e o potencial daquele quadro docente, e aí a coerência dessa proposta, se ela está bem construída, etc., e se o quadro docente sustenta aquilo. É muito comum chegar em propostas muito boas, né? Projeto de uma casa excelente com uma base muito fraca. Né? Esse é o principal motivo de rejeição numa proposta. A proposta até está boa, mas o quadro docente não vai dar conta de executar isso. Não tem experiência de orientação. As disciplinas que estão postas aí, o pessoal nunca deu. Coisas do tipo. Né? Isso é uma coisa muito comum de acontecer. A outra coisa bastante comum são propostas que a gente não consegue compreender exatamente o que o egresso vai fazer quando ele sair na segunda-feira, depois que defender a dissertação dele. Ou seja, não está muito claro o perfil de que se quer formar. Então, parece um lato sensu, assim, né? Um outdoor de conhecimentos que vão ser dados para aquele discente. Mas, principalmente, um doutorado precisa ter uma cara, né? Mínima.
se não uma cara de profissão, como tem a graduação, porque isso internacionalmente nem existe, é uma prática nossa, mas uma cara de consistência de formação. Então, às vezes, isso não chega tão assim. Bom, a avaliação quadrenal, vocês sabem, é basicamente feita em cima de dados declaratórios. Né? Antigamente no Coleta CAPES, agora na plataforma Sucupira. Esses dados declaratórios são feitos pelos coordenadores de programas, né? Todo mundo que sabe. E aí, uma coisa muito importante disso é a clareza desses dados. E um problema que nós temos é a falta de indicadores para algumas daquelas dimensões que nós trabalhamos. Por exemplo, impacto social, dentro de inserção social. O declaratório, todos vocês sabem, deve ter acabado de preencher, é texto. Né? Então, quanto mais, como dizia o professor Jorge, categoria tiver o coordenador para fazer a etnografia do programa, tanto melhor ele vai ser avaliado. Só que nessa dimensão, às vezes, fica no feeling do avaliador. Então, aí também o outro lado depende. E um desafio que nós temos é construir indicadores para isso. Os indicadores de produção, vocês sabem, é Qualis e Qualis Livros. A gente tem um desafio, e depois eu vou falar dos GTs, que é a construção de um Qualis tecnológico, do Qualis Eventos, né, e de um Qualis de inserção social. Então, veja, você pode dizer, puxa, mas tem muita coisa para avançar ainda. Mais ou menos. Por que mais? Porque, de fato, nós precisamos de muitos indicadores. Por que menos? Porque a produção intelectual, de certa forma, ela sintetiza todas as outras dimensões. Na verdade, a missão da pós-graduação é formar gente, não é produzir papers ou livros. No entanto, o paper e o livro são um indicador de que a gente formou alguém que presta, né? O que entendeu o processo, né? Que consegue, intelectualmente, construir uma coisa com autonomia. Uma tese de doutorado nada mais é do que o teste se a pessoa consegue produzir intelectualmente, compreender um processo de pesquisa e, ainda por cima, apresentar isso pedagogicamente, né? Eu participei de uma tese de doutorado e foi muito interessante, porque lá em Recife, do Prodema, acho que até, e eu cheguei, a primeira fala que eu fiz, e foi bem espontânea, eu disse, eu não sei se a tese está tão boa assim, mas tem uma doutora, porque a maestria com que aquela pessoa apresentou aquilo, não só didaticamente, mas o conhecimento que demonstrou da estrutura de pesquisa e do conteúdo, essa pessoa domina o tema, logo, para mim, é doutora no tema. Agora, vamos arrumar o texto aqui, as coisas, porque, às vezes, nem sempre se traduz isso em redação, em função até, às vezes, da formação das pessoas, das deficiências de formações que nós temos, né? Então, um pouco nesse sentido. E outra, a avaliação de permanência ela é absolutamente global. Às vezes, a experiência que eu tenho, eu fiquei desde 2008, eu estou na CAPES em processo de avaliação, e às vezes, quando se leva um consultor novo, e a gente sempre se transforma, quando a gente vira aluno, a gente fica jogando papelzinho, né, um no outro. Quando a gente vira avaliador, a régua sobe absurdamente, né, que a gente, às vezes, nem passaria naquela régua que a gente estabelece. E aí o grande desafio das comissões, e na trienal passada foram feitos seminários para trabalhar isso, eu estou tentando passar para vocês uma ideia, que é a avaliação global. Não dá para pegar o índice de produção em periódico e dizer, bom, esse programa vai subir, né, porque tem uma alta produção. Bom, aquilo é um percentual, a própria ficha não aceita só aquilo, né, é um percentual. Para vocês terem uma ideia, na maior parte das áreas, a produção intelectual equivale a 30% da avaliação, sendo que os periódicos, 15%. Né, metade desses 30%. Né. Então, a avaliação é sempre muito global, com muita discussão, com coisa. E é muito interessante, assim, nas comissões, pelo menos nas que eu participei já, da interdisciplinar das ciências ambientais, é muito comum a gente derrubar parecer de colega, né.
É muito comum, né? Então, tem um pessoal que se prepara mesmo para essas avaliações. Então, o cara fala, o corpo docente é muito bom, não sei o quê, Olha, mas aqui eu estou vendo que 30% nunca orientou ninguém. Como é que você está dizendo que é bom? Ou, né? Podia ser assim. E aí tem gente que realmente trabalha muito bem com planilhas de Excel e o pessoal mais experiente. Então, é um processo muito democrático, com muitas brigas, às vezes, né? Porque quando alguém percebe, por exemplo, que tem um avaliador puxando a sardinha para uma coisa, às vezes a coisa esquenta, em algumas áreas. Em outras é bem mais harmônico, porque já está muito mais consolidado e tal. Algumas áreas têm feito experiências. Daí tem um outro problema. O que é produção do programa e o que não é do programa? Porque a gente participa de 2 ou 3 programas. Algumas áreas estão resolvendo isso, linkando a produção do docente com o discente do programa. Tá, mas daí o que acontece? A gente brasileiro é rápido para se adaptar, né? Daí a gente já começa a botar os alunos em todas as nossas produções, né? Mesmo que ele não mereça. Daí algumas áreas falam, tudo bem, então a gente vai linkar com o título da tese, com o tema da tese. Não, veja, a química está fazendo isso sistematicamente. Para a química, nenhuma produção que não tenha relação com o discente e seu trabalho de conclusão entra na avaliação. Entendeu? Mas eu produzi não sei quantos artigos sozinho, eu sou um baita de um professor. Não, isso aí vai ser ótimo para a sua bolsa no CNPq. Aqui a gente está avaliando a tua capacidade de formar recurso humano. Então, tem um pouco essa discussão. Porque a pós-graduação, a missão da pós-graduação é formar gente, né? É que no Brasil, como a gente não tem grandes centros de pesquisa, a pesquisa acabou sendo desenvolvida. Então, não sei se conseguir dar uma ideia mais global, assim, para provocar algumas questões de como a avaliação tem esse caráter democrático e tem esse caráter de lisura também. E tem lá um outro caso, que às vezes acontece e tudo mais, mas não é uma coisa muito... Aqui é o fluxo dos APCNs, então, submissão, análise pelas comissões de área. Primeiro, antes ainda aqui, há uma análise técnica dos servidores da CAPES, se a proposta está direitinho, eventualmente se faz uma diligência, diz, professor, esqueci, faltou a carta aqui do pró-reitor, agora não precisa mais, né, tem a homologação. Com o Sucupira, muita coisa está sendo facilitada nesse sentido, né. Depois, a análise pelas comissões, que acontece, por exemplo, dos acadêmicos, vai acontecer semana que vem. Quer dizer, aconteceu durante o mês passado. Depois, a terceira etapa, análise e decisão do CTC, que daí sim é semana que vem. E assim, o que acontece? Como é que funcionam as comissões? Cada coordenador de área tem lá 20 propostas na minha área. Eu distribuo, como coordenador, para 2 consultores. Algumas áreas, um consultor não sabe do outro. Algumas áreas sabe. Aí é uma questão. Esses 2 consultores analisam, levam um pré-parecer para as comissões, que se reúnem lá 2, 3 dias, e se faz os relatos. E aí se faz a discussão daquela proposta, etc., 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 e se chega a uma conclusão se ela merece ser aprovada na comparação com as propostas já existentes, já em execução da área, etc. Isso vai para o CTC. Como é que vai para o CTC? A área encaminha para o CTC, terminando a avaliação, e 2 pareceristas de outras áreas vão analisar essas propostas no CTC. Então, o que vai acontecer? As propostas da Inter, quem vai relatar é engenharias, não sei o quê, e a geografia, por exemplo. São eles que vão relatar. E eles vão confirmar ou discordar da nota dada. Isso vai para um painel. A gente projeta num painel e está lá, discrepância. Não, o parecerista 1 não concordou que esse programa que é conceito 3, ele tem que abrir com 4 já. Tá? O parecerista 2 concorda com a área ou discorda. Aí se faz a discussão no CTC, às vezes mais acalorada, às vezes menos. Quando há concordância de tudo, antes se discutia uma por uma. Hoje, a gente adotou uma coisa. Há concordância. A área encaminhou aquela proposta como aprovada ou não aprovada com nota tal.
O relator 1 concordou, o relator 2 concordou, não tem mais o que discutir. Então, a gente, no mínimo, tem que confiar na capacidade, né, e pronto. Então, tá, fecha, delibera-se. Se alguém tiver um destaque, levanta a bola, diz, olha, mas esse programa aqui está numa região importante, não sei o quê. Talvez fosse bom, tira-se de pauta, se rever em cima dos argumentos trazidos. Às vezes fica para a reunião seguinte. Então, logo que eu comecei a fazer parte das comissões, existia um clima um pouco mais de avaliação mais passa-régua, né? Hoje é muito mais pedagógico. O que a gente pode fazer para esse programa melhorar? Até os pareceres têm vindo já mais, né, Fábio, assim, um pouco, às vezes, em algumas áreas, já com pistas de como possa melhorar e tudo mais. O mesmo vale para quando, às vezes, você está fazendo uma proposta que já tem na tua instituição. Né? Por exemplo, a gente pega de vez em quando, sei lá, tinha um programa nota 6 num departamento. Daqui a pouco aparece um APCN novo, praticamente com a mesma proposta, no mesmo departamento. Ou seja, bingo, brigaram, né? E essa é uma discussão importante. Vamos abrir outro programa lá, mas já tem um programa. Porque toda vez que você abre um programa, você está autorizando uma universidade, principalmente pública, a colocar um volume de recursos lá, e o sistema de pós-graduação vai colocar. E você está dividindo a força daquele pessoal. Bom, depois, só para dizer, e depois vai para o CNE, que demora para dar o parecer, e aí entra de novo a CAPES, as meninas lá. Nós temos um departamento chamado CNA, que fica lá cuidando desses negócios. Olha, já estão titulando, e os caras lá, porque o CNE é trabalho voluntário, então demora, às vezes, por favor, a gente precisa desse parecer, porque já começaram a ser titulados e ainda não saiu. Então, esse é o trabalho lá da CNA, ficar acompanhando o CNE, para que eles façam os pareceres. Então, elas têm uma lista lá, diz, esse aqui está chegando no limite, precisa começar a cobrar. Né? Alguns conselheiros são mais rápidos, outros são mais lentos. Bom, o fluxo aí da quadrenal é o mesmo fluxo. Tá? É o mesmo fluxo. A gente está num grande desafio, né? O Rubens pode confirmar, que é de construir, ele mandou uns piá lá para trabalhar lá na CAPES, né? Que é de construir indicadores, de melhorar a qualidade dos indicadores, para que os consultores, quando cheguem lá, tenham dados mais consolidados, possam fazer discussões mais substanciais e menos trabalho manual, de ficar fazendo planilha, calculando. Então, essa semana até foi apresentado uma proposta, a gente discutiu em cima, e falou, não, mas conceitualmente ainda está faltando aquele indicador, o coordenador de área vai querer cruzar isso com aquilo, nós precisamos ter essa informação e não sei mais o quê, então esse é um grande desafio. Então, mas, de resto, o fluxo é praticamente o mesmo, e a partir de agora, a gente está em pleno vapor para preparar a quadrienal. Esses são os 5 quesitos. Eu peguei aqui uma média das áreas. De uns anos para cá, tem aumentado não está sendo, não. Tem aumentado o peso da inserção social na ficha, mas nos faltam indicadores. A produção intelectual é mais ou menos tranquila. A questão de tese e dissertação, cada vez mais se tem olhado não só o tempo de conclusão, mas a relação disso com a produção intelectual do programa. Né? Isso é um desafio que também temos. E a proposta do programa ela é basicamente olhada em relação à capacidade para a manutenção dos programas em se atualizarem, né? Em relação às demandas que vão surgindo novas. As coisas vão mudando, as questões vão avançando e vão surgindo necessidades de avançar. E aí, como eu disse antes, os quesitos eles não mudam.
Mas surgiu muito forte, tem surgido muito fortemente, e a gente tem recebido, inclusive, de algumas do Fórum de Pró-Reitores, em algum momento, de alguns pró-reitores individualmente, mas da comunidade como um todo, uma cobrança de que a avaliação seja mais qualitativa. Né? Por quê? Porque, às vezes, tinha muito foco na produção intelectual e, pelo menos na percepção, e poucos indicadores nas outras dimensões. Então, hoje, o desafio que a gente tem é isso. Tem essa discussão no Manifesto Leiden, que também faz essa discussão, no sentido de... vou dar um exemplo para vocês. Se eu publicar um artigo na Science, vale 100 pontos, ou 1 ponto, se a gente cortar os zeros. Certo? Se a Faimara publicar um artigo na Science, também vale 100 pontos. Depois de 2 anos, o artigo da Faimara teve 200 citações, ou 1.200. O meu, nenhuma. Então, na verdade, a gente está trabalhando com revistas, com ranking de revistas, e não com o impacto da produção em si. Associe-se a isso o cara que trabalha lá na ponta, por exemplo, coletor de água da chuva para uma determinada atividade, que nunca vai gerar um artigo, mas transforma a vida de não sei quantas mil pessoas num determinado lugar. Técnicas de não sei o quê, de educação de comunidades para uso de fossas, como é que chama? Sépticas, né? De substituição às fossas negras. Dificilmente você vai publicar num grande periódico trabalho, a não ser que você seja muito criativo na discussão de educação e tal. No entanto, isso tem um valor para o desenvolvimento do país. Como é que a gente mensura isso? Então, são questões dessas. Como é que a gente mede o impacto? Outro elemento importante, eu não sei nem se eu não estou adiantando a discussão, porque eu também mas não faz mal, aí a gente passa rápido. Outro ponto importante, e esse exercício eu já fiz com os meus colegas doutorandos, que fizeram. O camarada faz uma turma de doutorado. 10 caras se formaram há 10 anos atrás. Tá? Ou 10 doutorandos se formaram no PPGT. Quantos desses, 2 anos depois, até 3 anos depois, estão empregados? Ponto 1. De 3 a 7 anos, quantos desses... Não, primeiro indicador. Quantos desses, de 10 que entraram, saíram? E fizeram boas teses e tal. Indicador 2. Quantos desses conseguiram um bom emprego na área onde fizeram o doutorado? Até uns 5 anos, nós podemos... De 5 a 10 anos, quantos desses estão fazendo alguma diferença nas áreas onde estão, ou seja, estão dando destaque? A gente não está avaliando isso. Né? E essa é uma discussão importante, quer dizer. E aí vem também, diz, mas então a gente vai ter que fazer a avaliação de decênio, né, a cada 10 anos e tal. Não, nós temos dados. O pessoal ri quando a gente fala isso, o pessoal que trabalha. Se a gente consegue em 10 minutos os dados, é só puxar de não sei aonde, não é, Rubens? Assim, quer dizer, é só você dizer o que você quer, claramente, que esse é um dos problemas que a gente tem, e dá para fazer. Então, não sei se a gente vai nesse rumo, e não é para esse quadriênio, tá, que a gente está pensando isso, já para deixar vocês tranquilos, mas essa é uma coisa importante, quer dizer, como é que a gente avalia a qualidade das pessoas que nós estamos formando, associada à qualidade do que eles estão produzindo. Né? Que é coisas que, por exemplo, isso que eu falei agora, boa parte das fundações americanas fazem, a British Council, que a gente foi lá, conheceu, eu tive, antes mesmo de vir aqui para o UTF, depois eles vieram agora esse ano lá para a CAPES, o Arlindo foi para lá e tal, e eles fazem isso sistematicamente. Para eles, esse é um dos indicadores mais importantes, junto com a produção intelectual. Avaliação de egressos. Né? E aí a pergunta que eu faço dos 10 anos do PPGTS, a gente tem esse, né, vamos dizer, a gente sabe onde estão nossos egressos? Uma dica, eu daria uma olhada nisso
E no último relatório eu colocaria isso, nem que fosse descritivo. Tá? E aí, então, por quê? Porque a gente começa a ver a necessidade de avaliar o quanto a pós-graduação está conectada com os problemas do país e né, e com conexões regionais, porque é diferente. E aí eu vou abrir um parêntese para falar da Agenda Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, que foi discutida no FOPROP. Vou antecipar uma coisa aqui que vai acontecer. Espero que aconteça. Se o CTC aprovar, a gente vai levar a proposta, que é o seguinte. Desenhamos essa semana a metodologia. Vocês vão receber um formulário, mais um, tá, Faimana? Vamos ver se vamos fazer via Sucupira ou não, isso não foi conversado ainda com ninguém, que é cada programa indicar os 5 temas que considera estratégicos para a área de conhecimento onde está e para o país. Os coordenadores de área, provavelmente isso virá através dos coordenadores. A partir disso, cada área vai consolidar isso, eliminando as redundâncias, e vai chegar numa proposta de cada área. Feito isso, vai para os colégios. Aí nós temos 9 grandes colégios, humanidades, multidisciplinares. E nós vamos ter 9 propostas que vão se juntar à proposta do FOPROP, da Andifes, da Bruen, todas as associações e outras tantas que nós temos aí. A ideia é fazer uma consulta nacional capilar para definir a Agenda Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, que norteará, no futuro, os rumos de financiamento de pesquisa e de pós-graduação no país. Essa é uma ideia. Então, fazer uma coisa que venha da comunidade. Mas, por quê? Porque já se chegou, hoje, no atual cenário, não dá para financiar tudo. Né? E outra, nós, como brasileiros, temos a seguinte cultura, nós fazemos tudo em todos os lugares, a gente está se dando conta disso. Né? Então, será que a gente precisa fazer tudo na UTF-PR? Será que não tem uma vocação em instituição aqui? E se tem, qual é essa vocação? No que nós somos bons? Né? Eu sempre dizia isso quando estava na coordenação de áreas. O pessoal às vezes chamava para falar. A gente falei isso em Campo Mourão, um dia que eu fui lá com o pessoal. Diz, olha, a pergunta é, no que vocês são bons? Ou no que vocês querem ser bons? Né? Porque esse é o germe de um bom programa de pós-graduação. Em torno de qual eixo um determinado grupo gravita. Esse eixo é um problema real de uma área de conhecimento ou de uma região e tal. Né? E aí, assim, um pouco do planejamento, do que a gente está fazendo na diretoria de avaliação. Nós temos algumas ações de curto prazo, que são essas, que é a preparação para a quadrienal. Então, revisão dos critérios da PCN das áreas. Por que revisão? Porque todo ano, a cada triênio se revisa. E se ajusta, e melhora uma coisinha ali, e não sei mais o que e tal. Discussão de uma proposta de quais livros por colégio, e não por área. Tá? Para a gente ter uma certa uniformidade. Existe uma pós-graduação no Brasil, não 48 pós-graduação. Então, essa é uma outra discussão. Se vocês concordam, eu não sei, mas a gente está acreditando muito que é isso. Né? Uma revisão dos critérios do qualis periódicos. Aí, muito mais ajustes. E a ideia é que, ao fazer os ajustes, a gente pensa numa proposta para o quadriênio seguinte. Né? E aí também uma certa não uniformização, porque o qualis não dá para uniformizar em função das características das áreas. Mas alguns critérios têm que ser comuns a todas as áreas. Não é possível que uma revista seja ruim para uma área e a para outra. Alguma coisa tem de diferente. Então, qual é o meio termo entre... O que eu posso chamar de uma revista boa hoje?
para todas as áreas. Bases de dados, periodicidade, não sei. Tá aberta essa discussão. De qualquer forma, e aí uma coisa que eu queria falar em relação ao Qualis. Eu sugiro, assim, são curtos os documentos. Cada área publicou esse ano os critérios de construção do seu Qualis. E lá, se vocês forem ler esses documentos, quase todas as áreas, com raras exceções, começou dizendo o seguinte: os critérios estabelecidos para o Qualis são tantos. A composição do Qualis, sem redundância e sem unificação, porque teve um problema no sistema que não foi possível. Isso é uma informação importante. O Qualis vai ser um só, tá? Não vai ser 2013, 14, 15 e 16. Vai ser o Qualis. Pronto. Por que ele está divulgado hoje, 13 e 14? Porque o sistema nós não conseguimos unificar. Eu acho que talvez já está pronta a nova versão que dá para fazer isso, não sei, mas, por enquanto, não foi atualizado isso. Então, a ideia de divulgar era dar transparência, dizer, olha, o que nós conseguimos. Tanto que vocês perceberam que faltou um monte de periódicos, teve periódico que foi classificar, que vocês declararam que não apareceu. Foi excelente fazer isso, porque, na hora que nós divulgamos, os programas reclamaram para as áreas que fizeram listas, e a gente mesmo fez um checklist lá de quantos periódicos faltam entrar na base e que deveriam estar, que, por um problema de... O outro, técnico, acabou não importando aquele periódico. Seja por preenchimento, porque nós recebemos, só para você assim, também não colocar todo o peso no Sucupira, tem título de periódico com o DOI. Em vez de você preencher o título do periódico, se colou o DOI. Né? Muito aí tem os SSNs que não estão corretos, diferentes SSNs para títulos iguais, diferentes títulos para SSNs diferentes. Quer dizer, tem uma porção de coisa que o pessoal levantou lá, que eu não sei até que ponto, tecnicamente, foi isso, mas o fato é assim. A questão é que nós não conseguimos ter uma lista do Qualis única. Nós tivemos que manter duas. 13 e 14. Tá? O que teve de novidade nesse quadriênio que antes? Antes o Qualis era cumulativo. Ou seja, vocês declaravam 1.500 revistas esse ano. Tinha mais 1.500 lá, virava 3.000. O que a gente fez? A gente tirou as 1.500 que estavam lá